Essa é a informação que nós temos, então, do Supremo Tribunal Federal. Muitas respostas ainda, esclarecimentos ainda vão vir dessa fase da operação. Mas agora, já que eu já atualizei isso, eu quero voltar ao Eduardo Gaia aqui, para a gente fazer um bate-bola, Eduardo Gaia, para a gente resgatar todo o histórico envolvendo a Operação Compliance Zero. Vamos começar do começo. É redundante falar assim, mas vamos começar do começo para a gente refrescar a memória, porque eu gosto muito quando você fala, Eduardo Gaia, é um assunto que tem muitas camadas. Vamos resgatar a primeira camada, então. Compliance Zero, primeira fase da operação, e quando tudo começou. Tudo começou com um esquema de liquidação do Banco Master, com suposto esquema ali de fraude no sistema financeiro. Vamos lá, soltando o fio da meada. Com você, Gaia. Essa operação Compliance Zero, ela apura, na verdade, uma suposta infiltração do crime organizado dentro do sistema financeiro. Então, como você muito bem disse, Luara, esse assunto tem várias camadas e chega ao ponto de, como nós vimos ontem na Câmara Legislativa do Distrito Federal, a aprovação de um projeto que permite ao governo do Distrito Federal socorrer o BRB em 6,6 bilhões de reais, porque o BRB perdeu muito dinheiro com suas transações junto ao Banco Master e agora essa conta será paga por todos os contribuintes do Distrito Federal. 6,6 bilhões de reais, ainda não se sabe exatamente se será um crédito, ou seja, um empréstimo junto a bancos, se será alienação de imóveis, se os imóveis vão ser utilizados para fazer um fundo imobiliário, se eles são dados em garantia para o empréstimo, mas o fato é, o projeto autoriza que o governo do Distrito Federal, que já é um governo que está em déficit, que não tem dinheiro para isso, vai ter de se endividar ou abrir mão de patrimônio público para cobrir um rombo. Então, um rombo que foi causado, inclusive, por uma operação que não se sabe ainda se é imperícia ou se é uma situação, inclusive, de um comprometimento mesmo das autoridades ali do BRB, da gestão do BRB, uma questão de intencional ou não, isso que eu quero dizer, se tem dolo ou não, isso vai ser apurado pela Polícia Federal. Mas o rombo, ele está claro, o prejuízo está claro, e isso vai ser pago pelo contribuinte do Distrito Federal. Então, é uma situação que chega a esse ponto de o próprio contribuinte ser obrigado a pagar. O governo federal tenta capitalizar muito em cima desse assunto da Operação Compliance Zero, dizer que é uma operação que contou com a ajuda em diferentes fases da Receita Federal, o que é verdade. O Banco Central também colabora com essas investigações, é o que diz a própria nota da Polícia Federal. Então, o governo federal utiliza esse discurso de que é este governo, o governo do presidente Lula, que estaria combatendo os criminosos do sistema financeiro, os magnatas do sistema financeiro que estariam corrompidos pelo crime organizado. Mas o que tem sido aferido nas diferentes pesquisas e até nos trackings internos do próprio Palácio do Planalto, trackings são aquelas pesquisas que não são publicadas porque tem um caráter mais ali de acompanhamento diário do que propriamente uma medição mais completa da opinião do eleitor. Mas, enfim, esses trackings têm apontado que, na verdade, o efeito tem sido contrário, que o governo federal, ao maximizar esse assunto, na verdade, tem assumido até um certo ônus, porque o eleitor não está conseguindo diferenciar o que pertence a cada um. E então faz uma avaliação talvez imprecisa de que tudo isso que está acontecendo, fraude do INSS, a questão do Banco Master, que tudo isso seria culpa exclusiva do governo federal. Ou uma imagem mais aérea de que quando o Partido dos Trabalhadores está no poder, acontecem esses casos de corrupção, porque há uma memória de momentos anteriores do país, o Petrolão, o Mensalão. Então, o governo, na verdade, está, de alguma forma, sendo culpado por parte do eleitorado por tudo isso que está acontecendo, tudo que está no noticiário, essa questão da fraude. É uma avaliação imprecisa, claro que tudo isso precisa ser apurado, mas há elos comprovados, inclusive, de figuras da oposição com esses casos. Por exemplo, o investimento bilionário feito por fundos de previdência de governos estaduais em
fundos do Banco Master, em investimentos do Banco Master. Então, existem várias camadas nessa história, tudo precisa entrar dentro de uma caixinha, só que no caldo de informações que tem no Brasil, muitas vezes o eleitor não faz tantas diferenciações e acaba se criando uma espécie de rejeição à própria política, de rejeição ao sistema. E isso costuma prejudicar os governos de plantão, qualquer que seja o governo de plantão. Então, Luara, essa é uma história que terá desdobramentos eleitorais neste ano, isso é fato. O eleitor vai levar essa história do Banco Master para a campanha, para as urnas, o próprio suposto envolvimento do Supremo Tribunal Federal, no caso do Banco Master, isso será tema das eleições. E aí tem narrativa política para o governo e para a oposição. Ontem, o que dominou as redes sociais foi o fato de que o deputado federal Nicolas Ferreira, que é bolsonarista de carteirinha, ter viajado em aviões de Daniel Vorcaro em 2022 em uma série de eventos de cunho religioso que ele fazia. Ele gravou um vídeo para suas redes sociais dizendo que é uma tentativa do próprio governo de jogar a crise no colo dele, sendo que foi, por exemplo, um ex-ministro do presidente Lula, Ricardo Lewandowski, que tinha um contrato com o Banco Master, tinha o seu escritório, tinha um contrato com o Banco Master. Ele resgatou também que a esposa do ministro Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Barsi de Moraes, firmou um contrato de mais de 100 milhões de reais em atendimento ao Banco Master. Então, tem elementos para os dois lados da narrativa política tentarem se desgastar mutuamente. O fato será um tema que pautará, de alguma forma, as eleições gerais deste ano e a ver o que vai sair dessa nova prisão de Daniel Vorcaro. Se ele vai se sentir mais disposto a falar, menos disposto a falar, o que sai dessa nova fase da Operação Compliance Zero, o celular de Daniel Vorcaro pode ainda ter muito mais elementos para essa discussão, mais elementos, inclusive, que viriam à tona mais para frente. Não se sabe até que ponto as investigações chegaram, até que ponto as investigações vão chegar. Tem muita água ainda para rolar embaixo dessa ponte e uma classe política bastante amedrontada pelo incerto e pelas incertezas. Luara. Eduardo Gayer, perfeita a sua colocação. E eu gostaria até de acrescentar que talvez a estratégia seja, já que tem tanto base governista e também oposição, todo mundo cercado e também dentro dessas pautas que são muito polêmicas, talvez a estratégia seja fazer um acordo, mas depois da eleição, para ficar ali assando em banho-maria esse bolo todo cheio de camadas, para poder ficar só nessas narrativas, né? De cada lado tratando de um jeito. A oposição tratando que todos os casos de corrupção acontecem durante o governo do presidente Lula, pelo histórico que tem, né? Não só do Mensalão, do Petrolão, da Operação Lava Jato, e agora também com essa situação do INSS, também do caso do Banco Master, e do outro lado, o governo destacando a autonomia da Polícia Federal para investigar, doa quem doer. Fazendo até um paralelo em que eles até citaram na semana passada, né? Não vai ter interferência na Polícia Federal para defender o filho do presidente Lula se ele estiver envolvido. Fazendo uma referência nos casos envolvendo o filho do presidente, então presidente Jair Bolsonaro, em que teve alteração na Polícia Federal, troca de delegado, para que as investigações não avançassem. Daí tem o discurso, mas se não tem investigação, não tem corrupção. E no outro lado, isso acontece porque a polícia tem autonomia, nós somos contra a corrupção. Enfim, é um discurso de narrativas. O que não pode acontecer é esse movimento que Eduardo Gayer trouxe para a gente nas redes sociais, de que, no momento, está todo mundo xingando, falando que o ministro viajou nos jatinhos de Daniel Vorcaro. Aí, quando vai para o lado dessas pessoas que criticaram o ministro que viajou no jatinho, porque um deputado que eles têm um viés político mais alinhado também fez essa viagem, minimiza porque daí não tem mais problema a viagem. O que não pode, gente, é as pessoas ficarem tomando o partido só não por questões ideológicas, mas por ter ali um político de estimação. Precisa defender aquela classe, aquela categoria. Porque, no fundo, o que a gente está vendo é todo mundo envolvido no mesmo caso. E aí, é claro que a gente depois encontra respostas com o avanço das investigações.